Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre o vocabulário, que é uma coisa que acaba confundindo todo mundo, porque tem vários métodos, cada um diz uma coisa e funciona diferente para todo mundo. Porque aprender idiomas é totalmente personalizável, é diferente para cada um. Vai ter coisas que vai funcionar para mim, que não vai funcionar para você, mas que de repente funciona para outras pessoas também. Então vamos falar sobre um método que eu acabei criando quando eu estava estudando. Não tô dizendo que eu sou a única que usa esse método. Muito provavelmente, tá? 70% de chance, 99%, que outras pessoas também usam esse método, porque é uma coisa bem fácil de fazer. Mas eu vim aqui compartilhar com vocês, porque muitas pessoas perguntam, né? Ai, como que aprende vocabulário? Porque vocabulário é muito difícil. E muita gente acaba indo aprender com flashcard, com o Anki, né? O famoso Anki. Eu também usava muito o Anki. Não vou desmerecer o Anki, mas eu vou falar que pra mim não funcionava. Porque até eu vou dar um exemplo pra vocês, que quando eu comecei a aprender espanhol, eu decidi que eu ia colocar as palavras lá no Anki. Aí eu todo dia ia lá revisar essas palavras. Tinha uma palavra, gente, que eu tinha muito problema com aquela palavra. Todo dia eu revia ela, colocava lá no Anki, e eu sempre esquecia. Todo dia eu esquecia aquela palavra. E eu ficava tipo, como que eu esqueci, gente? Eu vi ela ontem. Mas é porque o problema tava em eu querer aprender uma palavra solta sozinha ali, aleatória, no meio de um flashcard. Do nada. Não entrava na minha cabeça, porque não fazia sentido pro meu cérebro guardar uma palavra que eu tava vendo ali solta no nada. E aí eu decidi que eu ia mudar a minha estratégia, porque não tinha como eu colocar todas as palavras que eu via pela frente, né? Todas as palavras novas num flashcard. Ia chegar um momento que eu ia ficar 1 hora por dia só no flashcard revisando palavra. E eu não acho que isso seja muito viável, pra mim pelo menos. Então eu decidi que eu ia mudar. E aí foi que eu comecei a usar outro método que eu vim aqui compartilhar com vocês hoje. Claro, gente, não tô desmerecendo o Anki. Talvez ele funcione para outras pessoas, mas é que pra mim não funcionava. Então vamos começar lá o passo a passo desse método. Primeiro passo, eu pego um livro, mas é claro que você também pode pegar um texto na internet, uma história que você viu em algum lugar, você pode pegar um vídeo, uma série, um podcast, qualquer coisa que vai te trazer vocabulário novo. Eu pego meu livro e pego uma folha de caderno. Mas claro que você também pode usar o notas do celular, o anotações e o passarinho. Eu começo a minha leitura e é bem importante que eu diga aqui já pra vocês que eu não paro a minha leitura pra ir lá no Google Tradutor, porque é uma coisa que acaba tornando a leitura chata e maçante e eu gosto muito de ler, então eu não quero fazer isso. Então eu não paro a minha leitura. A única coisa que eu faço no meio da leitura, que eu paro, é para anotar as palavras ou expressões que eu não sei. Tem até muitas palavras e expressões que às vezes eu sei o significado literal, eu sei o que significa, mas naquela frase em específico tá com um sentido diferente que eu não consigo entender. Acontece isso várias vezes. E aí eu anoto tudo de palavra e expressão que eu não entendi. O porquê também, que eu esqueci de falar pra vocês, que eu não gosto de parar para ir lá no Google, é porque a gente para a leitura, vai lá no Google, aí pesquisa, e é tão rápido, gente. Quantas vezes eu já fui no Google pesquisar a mesma palavra várias vezes porque eu não gravava. É muito rápido, a gente coloca ali no Google a palavra, vê a tradução em menos de 1 segundo e já sai. Isso não é suficiente para o seu cérebro memorizar a palavra. É uma coisa bem difícil. Não tô dizendo pra vocês que eu não uso o Google Tradutor. Eu uso e muito. Principalmente quando eu tô com pressa, que eu quero ver uma coisa bem rápido. Tá, eu uso o Google Tradutor. Mas nesse método em específico, eu tento não usar. Vamos lá pro segundo passo. O segundo passo é quando eu termino de fazer a leitura. E quando você terminar de assistir o vídeo, o que for. Aí eu pego a minha folhinha com as minhas anotações e eu entro lá no Lingui ou no Reverso. Porque são aplicativos, sites também, tem os dois, que são bem melhores. Porque não dá só uma tradução, dá várias traduções possíveis. E a maioria das palavras não tem só um significado, tem vários. Por isso que eu prefiro usar esses sites.
porque lá no Google Tradutor só dá um significado. E às vezes não é esse o significado que tá lá na palavra lá que você viu lá no livro. Então por isso que eu prefiro usar esses sites, porque aí eu dou uma boa olhada em todos os significados, né? Leio todos eles, vejo se encaixa, né? Porque uma delas vai ter que se encaixar. E depois eu começo a analisar as frases que tem de exemplo. Outra coisa que é muito boa desses sites é porque tem frases com aquelas palavras para você analisar, para você ver. Então eu começo a ler essas frases, eu vejo qual frase tem o mesmo significado ali da palavra que eu vi no livro. Terceiro passo, eu analiso essas frases. Eu analiso mesmo, porque às vezes as palavras têm os significados, né, os sentidos diferentes dependendo da frase, como eu disse antes. Então eu vejo, nessa frase aqui, a palavra tem esse sentido. Nessa outra frase aqui, já apareceu outro sentido. E aí assim eu vou tentando entender os contextos. Tudo é contexto. Eu vou tentando entender o contexto que elas se inserem, essas palavras. E aí, quarto passo. O quarto passo é o passo mais legal, o mais produtivo também. No quarto passo, eu construo frases com essas palavras. Depois de ter analisado bem, eu mesma vou lá produzir naquele idioma. Eu que vou, tomar o comando ali e construir frases com aquelas palavras, porque também ajuda a reforçar a memorização. Outra coisa também que você pode fazer, você pode construir um texto com todas aquelas palavras que você aprendeu. Pode também, né? Outra opção para você. Mas eu costumo fazer mais frase mesmo. Faço uma frase para cada palavra e eu tento, escrever sozinha sem a ajuda de outras ferramentas, outros conteúdos na internet. Eu tento escrever mesmo, sozinha ali para ver como é que tá. Até porque ajuda, a praticar a escrita. E é bem legal porque já engloba essas duas habilidades. Já vai englobar a escrita com vocabulário, até gramática também, para você ver se você tá conseguindo escrever palavras, frases, se você tá conseguindo montar uma frase, como é que tá a sua gramática, se você consegue expressar uma ideia naquele idioma. Por isso que eu gosto bastante de fazer isso, construir frases com aquelas palavras, porque ajuda bastante a gente a conseguir ter um contato maior com o idioma e também ajuda a memorizar mais facilmente aquela palavra. Porque lá no Anki, quando eu dei de exemplo lá no começo do vídeo, eu só vejo a palavra solta, não tem contexto nenhum. E aqui já é diferente, porque eu coloco ela num contexto, eu coloco ela numa historinha, E aí depois fica mais fácil de eu fazer uma associação. Depois que eu já terminei de estudar, fica mais fácil de eu lembrar o significado da palavra, até porque às vezes eu tento lembrar da frase, não é nem da palavra. Às vezes fica mais fácil para mim lembrar da frase completa, e aí eu lembro, aquela palavra significava aquilo naquela frase. Por quê? Porque eu não sei, gente, comigo às vezes acontece isso. Eu prefiro relembrar a frase inteira, é mais fácil lembrar a frase, porque a frase contém uma ideia, um sentido completo, consegue entender? Essa frase ela vai ter um sentido que eu vou conseguir me lembrar. É uma associação. Diferente de uma palavra solta lá, que não tem nada. Como é que eu vou associar alguma coisa com uma palavra solta? É bem mais difícil lembrar uma palavra lá que você viu no flashcard do que você lembrar de uma frase que você escreveu. Você mesmo teve que montar a frase. Então esse é o meu método e eu acho ele super legal. Pra mim funciona bastante. De repente você pode usar esse método com outros métodos também de aprender vocabulário. Não é só esse. E o que vai fazendo a manutenção, desse vocabulário que você aprendeu, é você manter contato com o idioma. Porque aí uma vez ou outra você vai vendo as palavras de novo em outros sentidos, em outros contextos. E aí, se você quiser também, se você tiver tempo para isso, se você quiser, você pode fazer ocasionalmente, uma revisão daquelas anotações que você fez, daquelas frases. Ou até mesmo você pode usar o Anki, de repente, para revisar essas frases. Pode ser um jeito também, Você tem que ver se você se adapta a esse método. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, nem que seja só um pouquinho. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Não se esquece de me seguir também lá no Instagram, que eu dou dicas de idiomas lá direto. E até a próxima!